Já pensou, pessoal, poder ligar uma geladeira numa pequena estação que tem um modo Power Lift? Uma estação que, ligada a uma placa solar portátil ou a duas pequenas placas aí de 150 watts dessas rígidas, você conseguir usar uma geladeira o dia todinho em um lugar que não tem nem energia. Essa tecnologia Power Lift que eu falei, pessoal, ela faz com que essa estação de 700 watts de saída AC aqui do seu inversor possa ligar cargas de até 1.200 watts nominal. Veja, nesse momento a gente está com uma placazinha portátil, final de tarde, carregando essa estação, mandando aí ainda uma boa potência em watts. E se a gente conectar uma geladeira, como a gente vai mostrar já já o teste da geladeira, consumindo aí entre 100 e 140 watts por hora, poder manter uma geladeira dessa o dia todo enquanto tiver sol e depois quando acabar o sol, mais umas 3 horas e meia de autonomia, não seria legal? Já pensou, pessoal, você chegar no sítio, quer fazer seu carnaval, o sítio não tem energia, poder levar aquela geladeira, aquele freezer e ligar numa pequena estação dessa e com a ajuda do modo Power Lift, com uma plaquinha solar portátil, uma placa solar pequena, você conseguir manter aí sua geladeira, seu freezer, muito top. Vamos aqui no exemplo prático mostrar o Power Lift em funcionamento. A gente pegou aqui uma serra mármore que tem uma potência aí que pode chegar aos 1.400 watts e a gente vai fazer o teste aqui na nossa estação. Nesse momento é uma plaquinha solar portátil, mandando aí 100 e poucos watts, carregando a bateria que já está quase 100% carregada, com 85%. E, como vocês sabem, essa estação aqui, 700 watts de saída. Eu vou tentar ligar aqui sem o modo Power Lift ligado e vocês vão ver o que vai acontecer. Normalmente, entrou em proteção, ó. Tá toda aqui, ó, já acendeu aqui a proteção. Passou dos 700 watts e tá em proteção. Agora a gente vai ativar no aplicativo WT o modo Power Lift aqui e vamos refazer o teste. Vou mostrar para vocês, essa é a tela sem o modo Power Lift ligado. Daqui a pouco vou ativar e vou mostrar a tela com o símbolozinho do Power Lift. Agora, com o modo Power Lift ligado, veja a tela o que mudou. O que mudou foi esse bracinho de força aqui, ó, que mostra mais força na estação. Vamos religar aqui a unidade AC da estação e aí a gente já vai conseguir fazer o teste agora no modo Power Lift. A mesma serra aqui, ó, deu uma verificada, 1.300 watts, 127 volts e agora no modo Power Lift. Vamos lá? Veja, modo Power Lift ativado, a gente consegue mais força e gerenciamento da potência do inversor. Agora vamos para a bancada, fazer os testes, a apresentação e vamos ver o funcionamento também com geladeira AC50B WT. Uma observação importante, pessoal, quanto a essa estação é o seguinte: a entrada de placa solar aqui, a gente tem uma limitação de tensão. A gente pode entrar aqui até 28 volts. Essas placas solares WT de 120, 200 watts, ela tem a tensão certinha aqui para essa estação. Quando a gente vai utilizar aquelas placas fixas, a exemplo da 150, ela já tem aí 22 volts. Então não posso associar em série, que vai dar 44, vai danificar. Mas eu posso fazer a conexão delas em paralelo. Eu posso colocar aqui as placas em paralelo, ela vai manter a tensão 22, 23 volts, porém ela vai dobrar a corrente, 8816. Apesar daqui dizer que só processa 8,5, você não tem problema algum, porque o que danifica aí uma entrada MPPT é um excesso de tensão, não excesso de corrente. Ela apenas vai limitar o aproveitamento dela em 8,5 amperes, mas ela vai aproveitar a tensão máxima da placa. E no momento que a insolação estiver mais baixa, ela vai somar aí a corrente de uma e de outra para tentar sempre trabalhar no máximo da entrada. Então você pode utilizar as duas em paralelo, utilizando esse conector Y e depois o adaptador que vem na própria Bluetooth. Como falei para vocês, pessoal, duas placas de 150 em paralelo ligadas aqui na estação. Final de tarde, ainda dando 134 watts, veja, aproveitando o máximo de corrente. A gente fez a ligação aqui, ó, utilizando o cabo Y e as duas placas em paralelo. Só para exemplificar, vamos colocar só uma para ver nesse momento quanto daria só uma placa. Desligamos uma placa do sistema na mesma posição e uma placa, ó, chegando aí aos 80, 85, 87 watts. Com as placas em paralelo, a gente aí vai garantir um envio máximo para essa estação. Vejam, pessoal, essa é a AC50B, a estação de energia solar da Bluetooth, com uma característica incrível que eu já quero apresentar de cara para vocês. É o chamado Power Lifting.
Vou te mostrar aqui as características dela e vou fazer um teste nesse modo e você vai se surpreender. Sem contar todos os testes que a gente vai fazer com essa estação, desde geladeira, aspirador e vários outros aparelhos com cargas bem pesadas. Vamos conhecer um pouquinho dessa estação? Ela é uma estação que tem saída de 120 volts por 700 watts de saída. Só que esse modo que eu acabei de falar, o Power Lifting, ele vai fazer com que essa estação consiga trabalhar com cargas resistivas de até 1.200 watts. Além de dar uma turbinada na potência de saída do inversor AC, esse modo ainda vai ajudar muito, inclusive com a ligação de geladeiras e alguns motores. E eu vou te mostrar aqui na prática. Mas vamos falar um pouquinho bem rapidinho dela. 700 watts a potência nominal do inversor, 120 volts a saída AC. Ela tem um banco de baterias com disponibilidade energética de 448 watts-hora. Possui aí uma saída de 12 volts, 10 amperes, saída DC para você conectar naquele conector cigarrete e a entrada para painel fotovoltaico entre 12 a 28 volts de 8,5 amperes, 200 watts. Você pode ligar aí placas solares com uma tensão até 28 volts, corrente 8,5 amperes, geralmente 200 watts de potência para suprir uma estação dessa. Podemos utilizar placa solar portátil da própria Bluetooth, com algumas placas rígidas de 100, 150 watts, como a gente vai demonstrar também. Possuímos ainda duas saídas USB-C de alta potência, 65 watts, e uma USB normal de 15 watts. Os acessórios que acompanham essa estação são o cabo de tomada para carregamento junto à concessionária, o cabo de carregamento através de placas solares e o cabo de carregamento para você utilizar seu veículo para carregar essa estação. Todos esses três acessórios constam aqui nessa caixinha que acompanha a embalagem principal da Bluetooth AC50B. Vamos de cara fazer logo o teste aqui do sistema Power Lift e depois a gente faz uma verificação na frequência, tensão e na onda senoidal dessa estação. É 60 Hz, onda senoidal pura. Também quero te mostrar uma coisa bem interessante. Ela possui 3 modos de carregamento. E você vai ver como é incrível o modo de carregamento turbo. Esse carregamento aqui utilizando a concessionária, onde você vai fazer sua programação utilizando o aplicativo da própria Bluetooth e escolher tanto o modo de carregamento quanto o funcionamento, no modo normal ou no modo Power Lift. Vamos já começar a utilizar e fazer os testes? Vamos começar mostrando agora o modo de carregamento turbo. Vou pegar aqui a tomada de conexão AC de carregamento da estação, vamos ligar aqui na concessionária e vamos entrar no aplicativo e eu vou te mostrar como habilitar esse modo. Veja pessoal, vamos fazer a conexão do cabo AC para carregamento rápido aqui da estação da Bluetooth e já vamos ver os modos de carregamento. Quando você compra a sua estação, ela vem com um modo de carregamento padrão. Veja, conectei e ela está enviando mais ou menos aí 276 watts-hora de energia para a estação. Você vê que ela ligou aqui uma ventoinha bem baixinha, mas você consegue ouvir. Se a gente vai utilizar aqui o aplicativo da Bluetooth, basta escanear o QR Code que está aqui em cima e instalar o aplicativo. Depois liga o Bluetooth do seu celular e vem aqui no modo offline. Ele vai reconhecer a estação, você vai clicar em cima e já vai ter acesso a todas as configurações básicas e avançadas da estação. Veja, nesse momento aqui mostrando 83% de capacidade do banco de baterias, fazendo uma recarga de 277 watts, e eu vou entrar aqui no modo de configuração avançada. E vou verificar aqui que o modo de carregamento está o padrão, mais ou menos ali, ó, 276 watts com a ventoinha ligada. Se eu colocar aqui no modo silencioso, veja, o que é que vai ocorrer? A potência de carregamento já caiu um pouco para 172 watts, mais ou menos uns 100 a menos, e você ouve o barulho da ventoinha bem mais baixo, já diminui a rotação e fica um carregamento silencioso. Se eu quiser e precisar carregar rapidamente minha estação, eu venho aqui para o modo turbo. Ativei o modo turbo, esse carregamento vai passar para a casa aí dos 570, 580 watts, como está agora. Então, ele vai fazer um carregamento super rápido, podendo chegar um carregamento de 0 a 80% em mais ou menos uns 40 minutos. Enquanto no carregamento padrão, pode chegar a umas 2 horas e meia. Vamos agora configurar e testar o modo Power Lifting. No mesmo menu de configuração, pessoal, você verifica aqui, modo Power Lifting está desligado. Com isso, você vai respeitar as características da estação aqui, saída em no máximo 700 watts, ela tem uma tolerânciazinha, a gente já testou, chega aí bem próximo aos 800 durante um tempo, e depois ela passa a atuar sua proteção. No modo Power Lifting ativado, como a gente ativou agora, inclusive ele acende aqui um símbolozinho, uma mãozinha de força, mostrando que o modo Power Lift está ativado, ela vai dar uma turbinada nessa estação que vai poder conseguir ligar cargas resistivas até 1.200 watts e aí você vai poder utilizar essas cargas que teriam uma demanda de energia muito maior. E aí a gente vai fazer o teste aqui com e sem o Power Lift com algumas cargas resistivas. Primeiro vamos desabilitar novamente e depois a gente ativa com a mesma carga. Estou trazendo aqui algumas cargas resistivas de alto consumo, como secador de cabelo e soprador, para a gente testar no modo normal e
no modo Power Lift. Para isso, vamos desligar aqui o carregamento da concessionária, vamos deixar ele só funcionar com uma bateria e vamos ligar de cara aqui um secador na sua potência máxima, direto aqui na tomada da estação, sem o Power Lift ligado. E vamos lá, vamos verificar. 956 watts, uma estação de 700 watts, ainda puxando 956. Ativou aqui as proteções, mas veja que de 700 watts funcionou alguns segundos aí, uns 10 segundos, com uma potência de mais de 950 watts. Porém, ela verificando que está acima da potência do seu inversor, ela entrou em proteção para não danificar. Vou retirar aqui e vou tocar novamente no botão AC, e aí ele já liberou tensão novamente, só que agora a gente vai colocar aqui no modo Power Lift. Vamos forçar aí a saída do inversor com esse secador com maior potência, mas no modo de gerenciamento de potência Power Lift. Vamos ligar novamente aqui a saída AC e já vamos conectar nossa carga pesada. Já conectamos e vocês verificaram que, apesar da potência do secador ser maior, ele está gerenciando, mantendo funcionando o secador na mesma posição que a gente ligou anteriormente, com uma potência menor. Ele está gerenciando um produto resistível que exigiria uma carga maior e assim ele vai conseguir funcionar sem entrar em proteção do inversor. Veja que ele atua como se ele reduzisse um pouco aí a corrente de saída dessa inversora, mas mantém o aparelho ligado. Vamos deixar mais algum tempo. Verificando, pessoal, que não vai desligar. Ele vai funcionar, apesar do aparelho exigir aí quase 1000 watts, ele está funcionando no modo Power Lift, está gerenciando essa saída. Da mesma forma, agora eu vou pegar um soprador térmico e vou forçar a saída dessa estação. No modo Power Lift, já estou aqui subindo a potência aos poucos com o soprador, estou no primeiro estágio, chegando já a 600, 700, 760, 813. Na verdade, deixa eu olhar aqui, eu já estou no estágio 2. Já estou aqui com uma potência que era para passar de 1.200 watts e o Power Lift gerenciou, colocou para funcionar, manteve aí uns 812 watts, está funcionando normalmente, não está na potência máxima, mas a estação vai garantir o funcionamento dessa carga resistiva. E se tivesse na configuração com o Power Lift desligado, ela não ia funcionar. Depois de 10 segundos ela ia entrar em proteção. Desliguei aqui o soprador, pessoal, e vocês viram que é muito interessante essa função do Power Lift na estação. Vamos conferir a forma de onda e a frequência da nossa estação de energia solar portátil. Já conectamos o nosso osciloscópio aqui na saída AC da estação e vamos habilitar a saída AC. Habilitamos a saída AC e o que é que a gente tem aqui? Uma onda senoidal pura, perfeita, 60 Hz, tensão RMS 125 volts, e nenhuma interferência, nenhuma harmônica aqui no osciloscópio. Vamos também dar uma conectada no nosso celular aqui no modo de carregamento ultra rápido e ver como ele funciona. Vejam, carregamento super rápido, o que você tem de melhor em carregamento hoje em dia. Vamos agora passar a estação AC50B pelo teste da geladeira, pessoal. Aqui temos um freezer comum, não é inverter, e a gente vai ligar agora na nossa AC50B WT. Vamos lá, nossa estação está com 70% de recarga, é uma estação de 700 watts e 448 watts-hora de disponibilidade energética. Um dos testes aí mais esperados para estações de energia solar portáteis é o teste do motor da geladeira convencional. Vamos ver se nossa AC50B no modo Power Lift, aquele modo que dá um plus a mais na potência do inversor, consegue dar partida aí nessa geladeira convencional. Vamos lá? Normalmente, pessoal, vocês viram aí, ó, geladeira funcionando com consumo de 141 watts e o motorzinho da geladeira funcionando. Não sei se dá para captar direitinho, vou colocar aqui o microfone próximo do motor da geladeira. Acho que agora deu para captar, funcionando normalmente. Então essa estação, a AC50B, passou pelo teste da geladeira convencional. Com 70% de recarga, estava indicando aqui aproximadamente 2 horas de autonomia. Isso porque estamos com um consumo alto agora, no momento da partida, 140 watts. Então,
aprovada para a partida de geladeira e freezer convencional. E se alguém perguntar qual a autonomia dessa estação na geladeira, vejam pessoal, nós temos 448 watts-hora de disponibilidade energética. No momento o consumo instantâneo é 128 watts, só que essa geladeira, esse freezer, ele vai desligar em alguns momentos e esse consumo aqui vai cair. Então, no manual desse freezer diz que o consumo por hora dela acumulado é em torno de 90 watts por hora entre ligar e desligar todo o seu ciclo. Então, se a gente pegar esses 448 watts-hora e dividir aí pelos 90, a gente vai ter algo próximo a 4,5 horas de autonomia sem placa solar carregando. Se tiver uma placa solar aqui de até 200 watts na entrada, enquanto tiver energia do sol, praticamente essa placa vai estar carregando a estação e mantendo a geladeira. E depois que acabar a luminosidade do sol, a gente tem aí mais 4 horas e meia de autonomia com uma geladeira que consome por hora até 100 watts-hora, 90, 100 watts-hora. Chegou, meu povo! A estação AC50B WT. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like, não se esquece. Ativa o sininho, para receber as notificações, participar do Salve com a galera. E se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. E também para participar do sorteio das estações de energia solar portátil. Esse está em andamento, vai ser em abril. Como é que faz para participar desse sorteio? Seja inscrito no canal. Se torne membro, se tornou membro, vai aparecer aí a aba assinatura, onde você vai ver os posts dos sorteios. Vai lá, escolha sua centena e já participe. Essa aqui também vai entrar na fila dos sorteios. Então vamos direto agora para o salve. Vamos ver quem foi que garantiu o seu salve no vídeo anterior. Chega, botar a estação aqui no chão, bichinha. Passando o Powerlift. Vamos lá, nosso amigo William, de BH, Minas Gerais, grande abraço. Nosso amigo Leandro Carvalho, de Guarabira, Paraíba, grande abraço. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Reginaldo Gomes, de Ataleia, Minas Gerais. Ataleia. Nosso amigo Jorge Wanderson, de Japeri, no Rio de Janeiro, grande abraço. E olha ele, Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, os 6 que garantiram o salve no vídeo passado. Então nesse aqui já comente os 6 primeiros, garantido para o próximo vídeo. Valeu! E os links da estação, como sempre, na descrição do vídeo.